Os custos econômicos com o combate e as consequências da criminalidade no Brasil dobraram em 20 anos. O levantamento é da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre 1996 e 2015, os gastos com o combate à criminalidade subiram de 113 bilhões de reais para 285 bilhões. Neste mesmo período, houve crescimento nos índices de homicídios, de 35 mil para 54 mil. Os custos correspondem a 4,38% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Os investimentos foram em segurança pública, segurança privada, seguros e perdas materiais, custos judiciais e perda de capacidade produtiva. Capacidade produtiva que fez o país deixar de arrecadar cerca de 450 milhões de reais ao longo desse período. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde em torno de 550 mil reais. O valor se refere aos frutos que o trabalho da vítima poderia render. O Brasil está entre os 10% de países com maiores taxas de homicídio do mundo. Os números são semelhantes aos de Ruanda, República Dominicana, África do Sul e República Democrática do Congo. De acordo com o relatório da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as políticas do governo para a segurança precisam ter mais resultados com menos gastos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor de Direito Penal, Alexandre Carvalho. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde. Velha questão quando nos deparamos com números das pesquisas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos. Há uma tendência a haver, até por conta da tecnologia, um acesso maior a dados, a pessoas para se fazer essas pesquisas. Aí vem a questão. Nós temos um aumento da criminalidade ou nós temos uma transparência maior e esses dados estão disponibilizados, aumentando, inclusive, o acesso das próprias polícias aos processos de investigação? Bom, Cadu, eu digo o seguinte, que não é só a questão da transparência hoje pelo acesso. E até digo que esses dados atuais estão defasados, porque nós sabemos que, pelo princípio da publicidade, quando versa sobre conta de segurança pública, ela não pode ser real e nem aparece. Então, deixo bem claro que, infelizmente, hoje o Brasil sofre com a questão do aumento da criminalidade e nisso nós estamos perdendo nossos jovens e a população, de modo geral, vem perdendo com tudo isso. Os jovens são as principais vítimas, pelos dados que apontam, inclusive, o perfil das pessoas que têm morrido. Aliás, nós temos aqui um dado, pulou de 35 para 54 mil o número de homicídios no país. O que é que está errado, doutor? Bom, Cadu, eu vejo que o erro ele não é de agora. Ele é um erro de gerações passadas e falta de planejamento do próprio Estado brasileiro, quando versa sobre segurança pública. Além do investimento, seria preciso uma análise de pontos específicos ao longo desse processo, inclusive não só do ponto de vista do Estado, a União em si, mas também passando pelos estados, da Federação e pelos municípios? Sim, bom, eu tenho um grande estudioso chamado Júlio Gomes Almeida, que é um estudioso na área de educação de São Paulo, e ele já vem fazendo um trabalho desde a década de 90 falando sobre o aumento da violência, sobre o aumento da criminalidade e os jovens sendo inseridos nessa criminalidade. Posso afirmar aqui que nesse estudo, e concordo com o que fala esse estudo, que o jovem, desde a década de 90 para cá, em muitos momentos ele tem que deixar a sua escola, tem que deixar o aprender para ir trabalhar. Alguns desses jovens saem para trabalhar, realmente, são inseridos no mercado de trabalho, mas grande parte dos jovens, desde não só da década de 90, até muito mais antes disso, eles largam a escola, eles não se profissionalizam e uma boa parte vai para a seara criminal, para a seara do mundo do crime. Olha, ainda reforçando essa questão, 4,38% de toda a riqueza produzida no país vai para a segurança. Quer dizer, nós temos um ciclo vicioso. Está se faltando algo no social, doutor? Sim, e, de novo, reitero, essa falta ela vem bem antes da década de 90. Porque quando nós falamos de questão social, veja bem, se eu profissionalizo o jovem
para que ele não saia da escola. Então, ele estuda, se profissionaliza, é inserido no mercado de trabalho. Isso quer dizer, se eu dou incentivo fiscal às empresas que acolhem esse jovem no mercado de trabalho, eu vou ter uma diminuição da criminalidade. Mas aí, Cadu, fica aqui um adendo que, veja bem, é um trabalho para gerações. E aí vem uma pergunta que eu deixo a você, telespectador. Será que o político atual de hoje ele quer deixar um trabalho para que só se tenha um resultado daqui a 1, 2 ou 3 gerações? Com certeza, doutor. Só vou citar mais o último dado aqui, com relação, reforçando essa questão dos jovens. Para cada homicídio de jovens entre 13 e 25 anos, o valor da perda da capacidade produtiva é de R$550 mil entre 96 e 2015, superando 450 bilhões. O Brasil perdendo seus jovens, sua força de trabalho e o futuro com essas mortes. Doutor, gostaria de falar um pouco mais a respeito do tema. Infelizmente, nós vamos voltar muitas vezes a ele. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite, Cadu. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor.